E agora quem vem é quem? É um samaritano. Ou seja, alguém que, improvável, de repente alguém que não era para fazer aquilo que fez, né? Alguém que é misturado, um povo que é misturado, que é o povo samaritano, que estava em guerra com o judeu, mas que quando você olha dentro do ensino, dentro das profundezas, você vai entender que é o mesmo povo. O que aconteceu foi que ele deixou ser misturado, mas continua sendo irmãos, é o mesmo povo. Só que, de alguma forma, foi o reino do sul e o reino do norte. E um desses reinos se misturou com outros povos, e se tornaram os samaritanos. Mas o misturado, aquele que era rejeitado, o que ele faz? Ele vai lá e ajuda aquele homem que estava necessitando de ajuda. Ou seja, ele não se torna omisso, né? Aquilo ali, claro, que tem uma simbologia messiânica, né, mais profunda. Ele representa Jesus Cristo, né, que cuidou, que deixou lá, que disse que iria voltar para continuar a pagar aqueles gastos todos que aquele homem ia gastar naquela estalagem, né? E aquilo ali é um exemplo muito grande para nossas vidas, né, de que nós não devemos praticar a omissão, que nós precisamos estar muito atentos quanto a essa pequena palavra, mas que tem um estrago muito grande quando você deixa de praticar, quando você deixa de fazer o certo para praticar ela. Então, assim, nós vamos dar continuidade. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, a missionária Lídia falou que é só levantar a mão, né, missionária? E quiser acrescentar, fazer alguma pergunta, tá? Pode levantar a mão aí e me ajudar, tá bom, meus irmãos? Me ajuda aí. Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para Mateus, que é como nós devemos proceder. Olha isso aqui, como que isso aqui é interessante. Mateus, capítulo 25. Irmão, rapidinho. Tá falando hoje o estudo, né, sobre omissão. Mas, às vezes, a gente acaba sendo omisso sem perceber. Por exemplo, é comum, hoje em dia, a gente passar por uma pessoa morador de rua e achar normal, você não ajuda. Você, tipo assim, é como se ele fosse invisível. E isso, no nosso dia a dia, é normal. É normal a gente não ter aquela sensibilidade com aquela pessoa que está ali. A gente nem sabe por que ela está ali. Às vezes ela está ali por vários problemas. Por problemas de família, né? Às vezes ela tem onde morar, mas prefere ficar ali na rua. Então, assim, a gente não tem hoje uma estrutura para chegar até aquela pessoa e procurar tentar ajudar. A gente não tem. Então, assim, é cultura também, né? É o jeito da gente tentar mudar esse jeito da gente pensar. Porque ela está ali, a gente, como cristão, a gente podia estar ajudando. Só que também tem outra parte, que às vezes tem grupos de pessoas que também se prontificam para ajudar aquelas pessoas, tanto no espiritual, como também na alimentação, né, no corpo, no material. Então, assim, a gente, falta da gente mesmo, é uma coisa tão simples que o Amado falou aí, que a gente não bota em prática no nosso dia a dia. Né? A gente vê as pessoas que precisam, às vezes, do nosso lado. Às vezes, a gente está num lugar, a gente vê uma pessoa, às vezes, chorando. A gente pode dar um abraço, uma palavra amiga, e a gente não faz isso. Não fazemos isso. Né? Então, assim, são práticas que a gente precisa mudar. Se Jesus tivesse, assim, é bom ter essa visão, né? Trazer para a gente. Se Jesus estivesse no nosso lugar, ele agiria como a gente age? Com certeza não. Né, da gente se dedicar mais, da gente ajudar mais, porque às vezes a gente pode fazer, só que a gente não faz. Não fazemos isso. Então se torna, às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba fazendo isso. Era só isso. Qual o seu nome? Sheila. Qual o seu nome? Sheila. Sheila, então, a gente vai ver agora um exemplo disso aí mesmo. E o que a gente vai ler agora, eu acredito que vai responder o que você está falando, né? E também o último exemplo, a gente vai ter um entendimento melhor e maior sobre por que isso acontece muitas vezes em nossas vidas, tá bom? Uhum. Aqui, ó.
Mateus 25, 31. Amém? Amém. Mateus 25, 31 vai dizer: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Olha isso aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando o que a nossa irmã Sheila falou é muito interessante. Mas, como eu disse, no último exemplo aqui nós vamos entender um pouco melhor por que o perigo da omissão ela chega em nossas vidas e às vezes a gente não percebe, como a nossa irmã falou, né? Porque às vezes eu foco muito em uma coisa e às vezes eu esqueço de fazer outra, né? Às vezes tem pessoas que vou falar abertamente para que a gente tenha uma noção e um entendimento muito grande sobre as coisas. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer para pessoas que vai ter uma visibilidade. Porque quer ver uma coisa? É você ir dar comida para alguém morador de rua e tirar foto e postar. Eu não acho legal. Por quê? Porque você, tudo bem, o trabalho ele precisa ser divulgado, mas tem muita gente que faz isso para que o nome dele cresça. Ninguém, se alguém tiver o exemplo de Jesus na Bíblia divulgando o próprio nome dele, você não vai achar. O texto vai dizer que o nome de Cristo, a fama dele percorria as cidades. O que percorria era a fama de Jesus. Mas em nenhum momento, vamos ver também, em várias passagens, Jesus falando: não fala nada para ninguém, não. Aconteceu isso contigo, mas vai direto para tua casa, não comente com ninguém. Quantas vezes a gente não viu isso na Bíblia? Por quê? Porque Jesus, ele era extraordinário. Jesus foi espetacular em toda a sua caminhada aqui nessa face da terra. E nós somos pecadores, somos falhos, mas nós precisamos buscar o Espírito Santo, ter mais, intensificar a nossa busca ao Espírito Santo para que essas lacunas sejam fechadas. Porque se você olhar em volta, são poucas as pessoas que mantêm algumas práticas antigas. Por quê? Porque a omissão ela tem tomado conta de muitos lugares. E eu não falo isso porque eu ouvi alguém falar, porque alguém me contou. Não, eu falo isso porque eu vejo. E como eu vejo, eu procuro, com o direcionamento do Espírito Santo, não ter as mesmas práticas. Por questão de ser melhor ou ser pior? Não. Por questão de querer fazer o certo. Consegue fazer o certo sempre? Não. Mas o que a palavra vai dizer? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aqui está falando de santificação, é uma outra coisa. Mas está falando o quê? Buscai. Ele está mandando buscar. Porque tem que correr atrás. Se você não corre atrás, não vem. Se você não corre atrás do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é do Espírito. O texto lá em Efésios vai dizer: revestivos de toda a
armadura. Ele está mandando o quê? Ele está falando que vai te revestir? Não, ele está falando o quê? Revestivos, depende de nós. Depende de mim e de você. E quando a gente se coloca nessa posição de buscar, o que ele diz para Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Ele vai falar, Josué, eu vou te esforçar, eu vou... Não, ele fala, esforça-te, porque precisa ter uma atitude minha. Eu preciso querer ser diferente. É fácil? Não, nem um pouco. Não é fácil. O próprio Jesus disse, no mundo vai ter aflição, você vai passar por dificuldade. Mas esforça, porque eu sou contigo. Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter alegria, é ter disposição no meio das adversidades. É por isso que muitas pessoas falam, pô, tu é maluco, tu é doido, ninguém entende. Por quê? Porque o crente, ele tá apanhando, ele tá tomando paulada. É igual no Egito, lembra do Egito? Faraó aprisionava o povo, Faraó dava chicotada, Faraó, mas a mensagem que chegava para Faraó era o quê? Ó, quanto mais tu bate, mais eles crescem. Gente, olha isso. Olha isso, que coisa de doido. Faraó manda bater, manda matar, manda fazer isso, manda ficar no sol quente, tira a água, deixa lá. Imagina, gente, no meio do deserto, aqui meio-dia, o sol já fica incomodante, você não aguenta ficar, imagina no meio do deserto. Mas a mensagem que chega para ele é o quê? Ó, quanto mais tu bate, mais eles crescem. Porque, igual eu costumo falar, que crente é igual massa de pão. Você tem que sovar, porque se não sovar, a massa não vai crescer. Não vira um pão bonito. Ela fica estagnada. Né? Então, assim, é isso, meus irmãos. Precisamos dessa busca, precisamos entrar por esses caminhos para que nós possamos fugir, né? Para que possamos perceber a omissão quando ela está chegando em nossas vidas, né? Quando, de alguma forma, eu estou tendo essa prática, porque, infelizmente, nós acabamos algumas vezes, como a nossa irmã falou, a gente acaba praticando, mas a gente às vezes pratica, igual eu falei, no último exemplo que eu vou citar aqui, nós vamos entender melhor por que essas, como é que eu posso dizer, por que a gente faz as coisas às vezes desapercebido, né? Perceber. Porque eu acho assim que muitas coisas acontecem por causa da falta de intimidade com Deus, né? Intimidade com o Pai. Então a gente acaba perdendo a sensibilidade cristã, a sensibilidade do Espírito Santo. Não é que a gente não tenha, mas a gente acaba não dando muito crédito ao Espírito, porque ele fala com a gente, ele tenta nos mostrar, né, o jeito da gente ser sensível, né? E a gente às vezes não quer. Por exemplo, às vezes a gente fala muitas coisas, eu vou saber cuidar de uma pessoa que está lá fora, por exemplo, uma prostituta, ela se converte ao Senhor, né? Ela tem um coração quebrantado, ela aceita Jesus e ela vem para o nosso meio. A gente está preparado para poder estar cuidando dela? A gente não vai olhar para ela de uma forma diferente do que as outras irmãs na igreja? Por exemplo, entra uma pessoa dentro da igreja querendo ouvir a palavra, um mendigo, por exemplo, ele está fedendo. Será que a gente vai querer ter a sensibilidade de sentar perto, de falar de Deus, de abraçar? Não. Essa é a verdade. A gente não tem. São raros pessoas que têm essa sensibilidade. Eu vou contar só um fato rapidinho. Alguns anos atrás, teve uma irmãzinha que hoje ela já é falecida. Aí entrou, a gente estava lá no culto de manhã, entrou uma mulher, ela era meio doida, mas estava assim, não estava cheirosa, né? Ela entrou na igreja falando umas coisas, as pessoas que estavam no banco, elas se levantaram e foram para o outro lado. E eu só olhando, né? Se levantaram e foram para o outro lado. Ficaram com medo. Essa irmãzinha, ela pegou, se aproximou dela e começou a falar de Deus. Coisa que a gente podia ter feito e a gente não fez. Mas ela, pela intimidade que ela tinha com Deus, ela teve essa sensibilidade de saber que era o momento de chegar, aquela pessoa precisava de um abraço, precisava de uma palavra, e foi o que ela fez. E praticamente a igreja toda se retirou de perto dela. E não é só aqui que aconteceu isso, eu sei que em várias igrejas, porque a gente tem isso,
Né? A gente olha, quando entra uma pessoa diferente, a gente olha. Será que a gente está pronto para cuidar um homossexual? Será que a gente está pronto para cuidar dele? Para abraçar? Para não olhar com o olhar de julgando? Será que a igreja está preparada? Será que todos estão preparados? Infelizmente não, pela falta de sensibilidade, né, de discernimento. Aí a gente começa a ter um olhar de julgamento. Só isso. Então, Tatinha, já vou deixar tu falar, Tatinha. Sheila, né? Isso. Então, Sheila, o que acontece? Esse é o grande problema, né? Quando nós vemos os discípulos, Jesus escolhe 12 discípulos, 12 pessoas de personalidade diferente, caráter diferente, 12. Entre os 12 estava o que iria o trair. Jesus sabia, né? Tanto que Jesus participa da última ceia com Judas e ele fala, os discípulos, ele fala, alguém que está aqui na mesa vai me trair. O discípulo fala, mas quem é esse, Senhor? Ele fala, aquele que coloca a mão comigo no bocado, aquele que molha o pão no bocado junto comigo. E Jesus pega o pão, molha o bocado e dá na mão de Judas. Aquele ato ali de colocar a mão no mesmo bocado indicava intimidade, amizade. Ou seja, Jesus está falando pro traidor dele que ele era íntimo dele, que tinha amizade com ele. Mas Judas, depois que pega um bocado, o texto vai dizer que Satanás entra em Judas. Só que antes disso acontecer, Jesus fala para ele, o que tem de fazer, faze-o agora. Olha o que acontece na mesa. Acabou a mesa, Jesus sobe, vai para o Getsemane e ora. Judas chega junto com um monte de gente, com pau, com pedra. E o que Jesus fala para Judas? A que vieste, amigo? Aí eu te pergunto, eu sou um cristão. O que é o cristão? Pequeno Cristo. Seguidor de Cristo. Por que, minha irmã, que a pessoa entra na igreja fedendo e a maioria da igreja, por outro lado, só uma pessoa vai falar com ela? Sabe qual é a resposta? É porque essa uma pessoa é a cristã. Ah, mas você é radical. Não, gente. Gente, buscai a santificação sem a qual ninguém escolhe é você. Quem escolhe sou eu. Ah, mas eu não sou santo, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito foi Jesus. Só que a maioria das pessoas tem escolhido o quê? Ser omisso. Isso é questão de escolha. Olha só, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo. Acho que é só isso. Tem 9? Tá, 9 comigo, desculpa. 9 comigo. Aí vamos dizer que nós fôssemos omissos, mas que nessa noite tem 10, amém, glória a Deus. Vamos dizer que nessa noite 10 pessoas falassem, eu não vou ser mais omisso em nome de Jesus. Eu vou mudar. A gente mudaria. É questão de escolha. Eu escolho ser igual a Jesus, ou eu... Gente, olha só. Quando eu digo que eu conheço Jesus, conhecer na Bíblia quer dizer intimidade. Conhecer não quer dizer saber quem é. Quando a gente vai ver Abraão e Sara, o texto vai dizer, e Abraão conheceu Sara. Por quê? Porque eles tiveram relação íntima. Adão conheceu Eva, porque tiveram relação íntima. Rebeca conheceu a Isaac, porque tiveram relação íntima. Quando diz conhecer, quer dizer intimidade. Então, se eu tenho intimidade com Cristo, eu preciso fazer, no mínimo, o que ele deixou em Mateus 25. Porque a gente pensa de uma coisa, porque a gente não leu o texto todo. Porque o texto vai dizer lá embaixo que quem deixa de fazer aos pequeninos irmãos dele, deixa de fazer para ele. Vamos só depois ler o texto dele lá embaixo. Então, é uma questão de escolha. Eu escolho fazer, claro, eu vou ter tropeços, eu vou ter falhas na minha vida. Só que eu tenho a opção
de fazer o certo, eu tenho a opção de mudar. Porque hoje em dia, verdadeiramente, as coisas estão muito difíceis. Verdadeiramente. Às vezes a gente vai na lanchonete, né? Igual a última vez que eu estava na lanchonete. O rapaz chegou e falou para mim, poxa, tio, paga o lanche para mim. A minha carne falou, poxa, vou pagar aí R$10 de lanche? Eu nem sei quem é esse cara. Mas aí, eu sou cheio de quem? Do Espírito Santo, gente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu pronuncio isso, eu tenho que ter essa prática. Aí o Espírito que é maior do que eu, ele falou, Leandro, você não prega, você não fala que tem uma vida diferenciada, então você vai pagar um lanche para o rapaz. E eu fiz o quê? Falei, moça, dá aí um joelho e um suco para o rapaz. O menino comeu e falou, poxa, tio, muito obrigado, estava cheio de fome. Isso é glória para mim? Não, porque Cristo vive em mim. São pequenas coisas. Porque aquele menino ali, o que Jesus falou? Quando a estes pequeninos meus irmãos fizestes a mim. Eu fiz para Jesus. Agora, quando a gente deixa de fazer, é porque a gente olha com os olhos carnais. Quando a gente abre os olhos espirituais e deixa o Espírito Santo agir através de nossas vidas, a gente tem essas práticas. Tatinha, você quer falar, né? Desculpa, Tatinha. Nada. Tá ouvindo? Tô. Ah, então deixei ligado sem querer. Voltando no texto lá de 2 Timóteo que você leu, esse texto traz uma responsabilidade para líderes, né, de igreja, pastores, porque quando ele fala assim, ó, tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança. Não querendo fugir do assunto, mas o que mais a gente vê hoje em dia nas igrejas, é uma teologia que não é a teologia de Cristo, que não prega Cristo, é uma teologia da vitória, é a teologia da bênção, é a teologia de tudo, menos de Cristo. E muitas pessoas, muitos irmãos estão seguindo isso. E tem muitos irmãos dentro da igreja que conhecem a verdade, mas omite a verdade para poder ser bonzinho, para poder ganhar tapinha nas costas. A palavra de Deus diz, em tudo isso que vocês falaram aí, eu não me lembro o endereço, mas fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, assim, você está num ambiente, está num lugar que não está sendo pregada a palavra, não está sendo pregado, porque, assim, aqui Paulo está dizendo, Timóteo, você viu as minhas aflições, as minhas lutas, o que eu passei. Hoje em dia está sendo pregado um evangelho de vitória que a gente não pode passar, a gente não pode passar por luta, a gente não pode passar por nada. Estão criando aí crentes fracos, crentes mimados, crentes que tudo bate pé, quer sair da igreja, por causa dessa teologia que o povo está ensinando aí. Então, assim, omitindo a verdade, estão pecando. E a palavra de Deus diz o quê? Meu povo peca por falta de quê? De conhecimento, da leitura. O povo não quer mais ler. Tem muitas igrejas que você vai, o povo frequenta aí, que nem Bíblia o povo carrega mais. Entendeu? Não carregam mais Bíblia. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui hoje, são poucos os que fazem, mas isso abre o nosso entendimento, né? Isso esclarece muitas coisas, porque um fala, outro fala, a gente pega um pouquinho de um pouquinho de outro, mas, assim, o povo hoje em dia não querem mais isso. Hoje em dia o povo está tão intertido com tantas coisas, estão tão consumistas em ter, em ser, quer sempre algo, sempre estão na necessidade de querer algo, que não tem tempo mais. Entendeu? Aí a gente fala de ajudar o próximo. Pô, quantos, quando começam a trabalhar, estão desempregados, aí pede a Deus, oram, Senhor, me abençoa. Mas aí quando consegue um emprego, às vezes sabe de um irmão que está passando uma necessidade, mas não ajuda. Por quê? Já fizeram tanta dívida, tanta coisa com esse dinheiro, que quando vão receber, nem tem mais dinheiro para receber, de tanta dívida.
Então, assim, o bom seria se a gente se atentasse para essas coisas também, tipo, quando eu fiquei um bom tempo desempregada, e quando eu consegui o emprego, eu falei, Senhor, assim, agora, o meu pagamento não é mais meu, é do Senhor. Então, assim, a gente olhar, assim, vamos procurar a necessidade do outro, né? É a gente ter esse olhar sensível à necessidade do próximo. Porque, às vezes, a gente sabe que a pessoa está precisando, mas a gente não tem essa disponibilidade, essa coisa, eu vou tirar do meu dinheiro, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu vou fazer alguma coisa. Mas aí é o que a irmã falou, né? A gente acaba se acostumando e vai levando, mas a gente está pecando de fato, de verdade. E se não for o Espírito Santo tá se nos alertando para essas coisas, a gente acaba se enveredando para isso mesmo. É como o irmão Leandro disse, a gente tem que buscar mesmo, buscar o Espírito Santo, buscar ter os olhos sensíveis, os ouvidos sensíveis, ter o discernimento, porque às vezes não são todos os irmãos que às vezes falam, que estão passando, às vezes a gente precisa do Espírito Santo para estar nos alertando, olha aí, vê aí, observa aí, para a gente poder não estar não somente ajudando financeiramente, mas ajudando com oração. Né? Quando a irmã entrou aqui no canal, já foi falando, irmã, preciso de você, tem uma missão. Então, assim, a gente está nessa disponibilidade, dessa ajuda de oração, mas também está atento a essas coisas que estão nos dando como alimento dentro das igrejas. Se a gente conhece a verdade, a gente tem que combater isso. Porque tem muitos líderes trazendo o Antigo Testamento para dentro da igreja. Não é isso. Ensinando essas coisas para o povo, não é isso. O povo se envereda, o povo vai, e quando pensa que não, já foi. Então, muitos vão atrás, muitos não querem estudar, não querem ter relacionamento com o Espírito Santo, não querem orar, não querem nada, querem viver de oba-oba. Então, assim, que a gente possa ficar atento e sempre pregar a verdade. Sempre. Amém. Amém. Obrigado os irmãos têm ajudado aí, me ajudado aí, colaborado comigo, né? Porque... Eu queria dar uma palavrinha também, irmão. Meu nome é Érica e eu sou da polêmica. Eu gosto de polêmica, mas vamos lá. Eu gosto de polêmica. O pessoal estava dando uns exemplos aí, bacana, gostei, né? Muitas vezes a gente se omite a muitas coisas, né? Mas eu estava anotando aqui e tem questão que se omite dentro de casa. Vamos trazer para nós. Eu gosto sempre de ler a Bíblia, fazer qualquer estudo trazendo para a minha vida, trazendo para a minha casa o mais próximo possível. Então, eu sempre dou exemplos do que acontece no nosso dia a dia. Tá? A palavra de Deus vai dizer que o diácono, ele precisa ser o quê? Ele precisa dominar bem a sua casa. Então, a gente tem que ser sempre o quê? A gente vê o que está acontecendo dentro da nossa casa. Eu acho muito interessante hoje os líderes fazendo um bom trabalho no ministério, e a igreja está fluindo, e as coisas estão acontecendo, mas dentro de casa as coisas não andam como na igreja. Né? As pessoas hoje em dia tem pastores que fazem gabinete, presbíteros, diáconos, líderes de alguns ministérios fazem gabinete, fazem tudo, mas dentro de casa não conseguem conversar com o esposo, né? Ou muitas das vezes também, ou então até mesmo com os filhos. A gente sabe que é uma peleja muito grande para quem tem filho, ainda mais filho adolescente, jovem. Eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus diz que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Entendeu? Então a gente tem que observar muito se a gente não está dando atenção aos de fora e à sua casa de qualquer jeito. Né? Que eu acho legal, a pessoa fala assim, vamos ajudar lá fora, muito bom e tal, não sei o quê. Fazer os trabalhos que eu falo para muita gente, que eu amo os trabalhos que as pessoas fazem. Talvez eu não conseguiria fazer, pessoal que sai na noite procurando, já sempre falei pro pessoal, talvez eu não conseguiria fazer, mas também eu não posso ir lá fora com a minha família na pendência. Então, a gente tem que sempre pensar muito bem nisso. Será que sua casa não está precisando também da sua atenção? Será que você está dando atenção aos de fora e está sendo omisso para a sua casa, para a sua família? Qual o seu nome? Érica. Érica, tem uma polêmica mesmo, hein? Cara, vou te falar, hein?
Érica, então, o que acontece, Érica? A palavra do Senhor vai dizer que não existe nada que não seja revelado, não há nada oculto que não seja revelado. E existe também o Espírito Santo, ele dá um dom de quê? De discernimento. Então, quando você falou a respeito de liderança, né, presbítero, diácono, qualquer um que tem um cargo eclesiástico, até o membro mesmo, tá? Isso aí, o que acontece? O Espírito Santo, ele dá o discernimento. E você consegue entender e perceber quando algo está errado. Por quê? Porque quando alguém está na igreja, tendo uma vida de crente, de cristão, ou qualquer que seja, ela deixa resquícios de que ela não vive uma vida verdadeira. Porque Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus liberta. A verdade, ela liberta. A verdade, ela traz à tona tudo aquilo que está escondido. Então, se uma pessoa está dentro de casa, cheia de problemas, cheia sei lá, de trapaças, sendo omissa dentro de casa, porque a omissão, aqui a gente entrou por esse caminho, até por causa do versículo, né? Mas a gente vai entrar aqui em outros exemplos que nós vamos entender que abrange todas as áreas. A omissão, ela é pecado pelo fato de você não ter práticas de Cristo. E isso é independente se você tem prática dentro da igreja ou se é dentro de casa. Se você não tem práticas de Cristo dentro de casa e na igreja você quer mostrar, isso é pior ainda. Você agravou a atitude de omissão. Porque você amplia isso. Porque você está tendo duas vidas. Porque a pessoa ela vive duas vidas, uma na igreja e uma em casa. Só que Deus, olha só, quando Ananias e Safira, eles foram até Pedro, gente, olha isso aqui. Ananias eles tramam, porque Atos 2 vai dizer que eles tinham tudo em comum. A alma deles, o espírito deles, ansiava pela mesma coisa. Aí olha isso aqui, Ananias e Safira tramam, tentar enganar quem? Pedro. Um homem transformado, um homem que a sombra dele curava. Gente, isso aqui é lindo demais. Ananias entra primeiro na tenda e vai até Pedro. E Pedro conversa ali com ele, tem um diálogo. Fala, Ananias, é isso mesmo que você está falando? Não, foi esse preço. Ananias, esse preço mesmo, Ananias, foi isso mesmo. E Pedro fala para ele, dá uma palavra para ele. Fala, porque tu mentiste? Porque tu está tentando enganar o homem de Deus? Tu vai ser fulminado agora. Né? Ananias cai morto. Os homens pegam, levam o corpo de Ananias e daqui a pouco vem quem? Safira. Safira entra na tenda, conversa com Pedro. Pedro fala para ela, e aí, Safira, é isso mesmo que você está falando? Sim, foi isso mesmo. É isso que está acontecendo. Olha o problema de ter uma vida dupla, de tentar viver a omissão dentro da casa do Senhor, porque o Espírito Santo habita em pessoas. Pedro vai dizer para ela assim, ó, o corpo daquele, não nessas palavras, em outras palavras, mas o significado é o mesmo. O corpo do teu marido jaz à porta. E agora tu vai morrer também, porque tu não mentistes ao homem, mas o Espírito de Deus vivo. Olha isso aqui, gente. A mulher que é fulminada na frente dele, gente. E o então interessante dessa passagem que o irmão está falando... Um minutinho. Quem está cheio do Espírito não é enganado. Quem está cheio do Espírito não é enganado, porque o Espírito do discernimento habita nele, porque o Espírito do discernimento vem do Espírito Santo, é dom dele. Então, assim, o perigo é para quem vive uma vida dessa. O que a gente está estudando e tentando melhorar em nossas vidas aqui hoje é isso. É para que a gente, como a irmã falou no começo, né, às vezes comete alguma coisa aqui, alguma coisa ali, a gente não é perfeito. Mas quando a gente busca ser cheio do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos, olhem de novo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pode falar, meu irmão. Então é interessante você citar essa palavra de Ananias e Safira,
que eles não eram obrigados a doar a parte deles. E era o que propôs no coração deles. Só que eles tentam mentir. Sim. Olha só, mentir, fingir ser uma coisa que não foi. Sim. Né? Esse é o problema de tudo. É você fingir uma coisa que você não é, que você não faz. Uma coisa que a gente sempre fala na nossa igreja é que a gente pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais. É porque quando Deus te dá o dom de você abrir os olhos espirituais, você percebe a necessidade do irmão. Sem você, tipo assim, a gente sempre ficava com aquela na cabeça de que, se Deus abrir meus olhos espirituais, eu vou ver demônio ali, vou ver demônio aqui, eu não vou conseguir dormir. Mas não é questão somente disso. É questão de quando Deus dá a gente a oportunidade de nossos olhos espirituais serem abertos, e a gente vê a necessidade do irmão. É até mesmo em você olhar assim, você vê um irmãozinho lá sentado, a necessidade que ele tem de um abraço. Você percebe, você, como a Sheila falou, você tem a sensibilidade. Isso quando seus olhos espirituais estão abertos. Porque se você não está com sensível à voz de Deus, você não consegue visualizar nada. Nem dentro da sua casa, nem em qualquer outro lugar. Se torna um omisso. Vai, minha irmã Vanessa. Vai, Vanessa. Denise também queria falar, né? Deixa a Denise falar primeiro, que ela já ouviu. Depois ela fala. Eu até esqueci que eu ia falar. A Érica falou tanta coisa que eu me perdi. Deixa quieto. Olha, meu Deus do céu, irmãos, eu tô tomando uma coça, mas glória a Deus por isso. Mas foi bem. Que estudo maravilhoso. O peso... Eu não sei nem se eu posso dizer essa palavra, né? Dessa palavra omissão. Que às vezes a gente bota essa palavra assim como algo assim tão superficial, né? E a gente está vendo aqui uma profundidade que, meu Deus... E eu estava achando muito interessante quando a Érica estava falando acerca de liderança, que tem coisas assim, às vezes, que a gente não entende muito bem, né? Igual se a gente parar para ver a vida de Davi... Poxa, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas olha quanto que esse homem omitiu muita coisa. Da filha dele, que foi estrupada pelo próprio irmão, era para ele ter feito alguma coisa, ter agido como pai, ter agido como rei, mas ele foi omisso, e isso trouxe para a casa dele consequências terríveis. Então, assim, era um líder, segundo o coração de Deus, um homem que andava com Deus, mas a casa dele toda arrebentada. Aí tem coisa que a gente não entende, é igual hoje em dia a gente vê às vezes, né? Pastores, pregadores que pregam e a gente vê que tem intimidade com Deus. Às vezes, só no olhar a gente vê que tem intimidade com Deus. Mas aí, às vezes, a gente vai olhar a casa toda arrebentada. Aí eu estava analisando, porque esse dia eu meditando nessa palavra de Davi, né? Poxa, um líder... O cara andava assim com Deus, mas com a casa toda arrebentada. Às vezes entra isso daí a omissão, porque talvez se Davi tivesse tido atitudes de não omitir aquilo que estava acontecendo dentro da casa dele, por mais que tinha uma palavra de Deus, né? Que tinha uma palavra de Deus que a espada não ia se apartar da porta dele. Mas talvez se ele tivesse se posicionado e não tivesse omitido as coisas que estavam acontecendo dentro da casa dele, porque no rei, ele como líder, ele não omitia. Mas dentro da casa dele, o camarada não foi assim uma coisa equilibrada, né? Omissão, forte isso. Amém. Amém. Vanessa, Eu vou falar. tinha até uma profecia sobre a casa de Davi. Mas essa profecia também foi lançada porque ele também omitiu que ele mandou matar Urias. Então, tipo assim, é tudo uma sequência. Então, quando ele também omite dos soldados o que estava sendo feito ali, aí a palavra, a profecia chegou sobre a casa dele. E aí ele foi omitindo todas as outras coisas. Às vezes, até fazemos coisas segundo o coração de Deus, porque somos humanos e tentamos a cada dia melhorar. Porém, muitas coisas que nem foi falado aqui estão sendo omitidas e coisas pequenas.
E é aí que entra. Por quê? Porque são raposinhas, vão minando devagar. Aí vai minando devagar e você nem vê, você nem percebe. Hoje você senta numa mesa para comer com seus filhos, você omite que eles estão com o telefone e fica por aquilo ali mesmo. Ah, eu não sei. Não investiga o que teu filho está vendo. Isso tudo são raposinhas que vão minando, vão minando. E aí, daqui a pouco você tem um filho desviado, você tem uma filha que está com um filho com vício de pornografia. Por quê? Porque você não viu, você foi omitindo. Você viu, mas deixou, preferiu passar batido, né? Infelizmente, é isso que nós cristãos temos que nos policiar a cada dia. Erramos, né? Porque somos pais, mas hoje o Espírito Santo de Deus marcou esse encontro com a gente para nos chamar a nossa atenção nesse detalhe, né? Que são coisas pequenas. Famílias hoje estão destruídas porque pais, mães estão omitindo o que filhos fazem, gente. A verdade toda é essa. Hoje em dia você vê as coisas acontecendo e fala assim, é melhor deixar para lá, porque se eu for mexer com isso, meu filho vai ficar virado. Não prefere não investir. Prefere fingir que não está enxergando. Sabe? E é isso que tem acontecido muito. Amém, irmão? Só vou falar direto. Amém. E o problema disso tudo, o problema é que Deus é bom. Ele nunca vai deixar de ser bom, ele perdoa o pecado, ele livra da morte. Só que, gente, o que foi falado aqui são as consequências. A espada não saiu de dentro da casa. Consequência. A irmã Vanessa falou sobre Davi e me fez lembrar de Uzá. Uzá pagou um preço por uma omissão de Davi. Deus, o que Deus falou? Que a arca tinha que ser transportada pelos levitas. Davi sabia disso. Tinha que passar os varais, não era para ninguém botar a mão na arca. Tinha que ir na frente, tinha uma sequência. Deus quer que as coisas dele sejam feitas do jeito dele. Deus deu. Gente, se Deus não quisesse que as coisas fossem feitas do jeito dele, ele não dava as medidas da arca, ele não dava o tecido da arca, ele não dava a profundidade da arca, a madeira da arca, gente. Davi negligencia tudo isso. Davi é omisso em questão disso. Por quê? Porque ele queria que a arca fosse levada daquele jeito, no carro de boi. Aí Uzá, que também sabia que não poderia nem se aproximar da arca, o que ele faz? De bom coração. Gente, olha isso. Uzá teve bom coração. Deus não quer bom coração. Deus quer obediência. Deus quer as coisas certas. O texto vai dizer que Uzá estende a mão, gente. Ele estendeu a mão, ele não botou a mão na arca, ele estende a mão. E o texto vai dizer que Uzá é fendido, gente. Quando você vai para o dicionário e lê fendido no dicionário, quer dizer abrir uma brecha, gente. Uzá foi aberto de cima e baixo, por causa de omissão, gente. O problema da omissão não é que Deus vai perdoar, Deus perdoa. O problema da omissão, de outras coisas que acontecem, mas hoje específico com omissão, é porque vai vir a consequência. E a consequência vai variar de acordo do tamanho da omissão que foi acontecida. Quando a gente vai dando continuidade aqui, vamos andar mais um pouco, mas não vamos sair de dentro do tema, que é a omissão. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel 2. Não precisa ler para a gente, que eu não vou entrar aqui no texto, mas, em 2 Samuel 2, 12 ao 36, nós vamos ver que lá está escrito os crimes dos filhos de Eli. O que aqueles camaradas faziam? Eles iam lá com o garfo e pegavam a carne que não era para eles pegar. Eles botavam a mão onde não era para botar. Deus vai alertar Eli. Qual é a consequência daqueles meninos? Eles são mortos, eles morrem. O que acontece com Eli? Já é idoso, o texto vai dizer que parecia que ele era gordo. Ele recebe a notícia dos filhos. E o que acontece? Ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço. Gente, a nora dele estava grávida, a esposa de Finéias. Olha só a gravidade, olha a sequência de consequências. Os filhos dele morrem, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. Na mesma situação, a nora que estava grávida morre, o neném nasce, que é chamado de Icabô, se eu não me engano, mas
é uma desgraça. Por quê? Porque foi a consequência de quê? De atitudes, de omissão. Pai do Senhor, meu irmão. Então, assim, é muito complicado. Precisa ser corrigido, né? Precisa ser corrigido. O que foi falado aqui sobre liderança é algo muito sério. Eu costumo falar com a Denise, eu sou um presbítero, existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de responsabilidade. É questão de cargo eclesiástico. É questão de entender o chamado de Deus para a vida. Tem os diáconos, tem os presbíteros, tem reverendo, tem bispo, tem semideus, tem um monte de gente. Só que ninguém quer saber da responsabilidade. Porque as coisas vão acontecendo, mas está todo mundo fugindo dos padrões que Jesus deixou. Atos vai dizer o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o quê? É ensinamento. Quem era o ensinamento deles? O próprio Cristo. Se você for olhar nos livros de história, se você for olhar na Bíblia, você vê que vem se perdendo, que vai se afastando daquilo que eles foram aprendidos, daquilo que eles ensinavam. É igual eu falo com a minha esposa, com a Denise. O evangelho hoje em dia está igual aqueles Guaracamp. O Guaracamp faz 9 litros. O evangelho de hoje está fazendo 20 litros. Tá água rala. Porque estão diluindo para que mais pessoas cheguem. Ei, gente, quem tem que estar é o Espírito Santo. Eu não posso... Gente, olha só, as pessoas não entendem que onde há omissão consciente, o Espírito Santo não vai chegar. Ele é santo. O nome dele já adjetiva ele, Espírito Santo. Ele não compactua com coisas que nós deixamos passar. Como a nossa irmã falou lá no começo. Gente, a irmã Sheila, se é inconsciente, ele não leva em consideração, mas está sendo despertado hoje. Está sendo despertado hoje. Então não existe mais ninguém inocente. Ele não leva em consideração a inocência. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, você não é inocente mais. Então você não pode dizer, eu não fiz porque eu não sabia. Ué, gente, mas a palavra do Senhor não está aqui. Jesus nos deixou vários ensinamentos para nós. Pecamos porque somos de natureza adâmica. Mas viver uma vida de pecado é completamente diferente. Precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Precisamos nos aproximar de Cristo. Para quê? Para ter práticas de Cristo. Gente, a gente vai ter que ler isso aqui. Só um minutinho. Olha só, olha o que diz 1 João, não precisa abrir não, eu vou ler aqui. 1 João, capítulo 2, verso 3. Olha só, gente, isso aqui é muito sério. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, lembra que eu falei que conhecer quer dizer que tem intimidade? Aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Jesus, em João 14, 21, vai dizer o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Quem ama Jesus pratica as mesmas obras que ele praticou. Por quê? Porque está cheio dele. Vamos continuar o texto rapidinho. É mentiroso, e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ei, Bíblia, aqui, ó, 1 João capítulo 2, não é o presbítero Leandro que está falando, é Bíblia. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essas práticas. Nós precisamos, é igual aquilo, tem que ter mais qualidade ou mais defeito? Eu preciso ter mais qualidade. Eu não posso ter mais defeito e falar, não,
Ah, eu sou assim mesmo, gente. Ah, poxa. Gente, os discípulos viveram com Jesus 3 anos. Pedro negou. Pedro negou aquele que eu costumo falar com a Denise e ela fica rindo de mim, que acordava com Jesus, tomava café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, lanchava, missionária Lília, com Jesus. Imagina você, missionária Lília, cafezinho da tarde, o Messias do teu lado, cortando o pão e falando: minha filha, come comigo. Chegava de noite, tinha janta, jantava com Jesus, mas no momento de aflição ele falou: ei, eu não conheço esse. Mas chega lá na frente, Marcos capítulo 5, versículo 7, as mulheres vão até o túmulo. Chega lá no túmulo, Jesus não está mais, mas tem um recado para Pedro, porque o anjo vai dizer: ei, avisa os discípulos dele, vírgula, e a Pedro. Olha como é que Jesus é lindo. Por que a mensagem tinha que ser para Pedro? Porque senão já estava mandando a mensagem, mas não, tinha que ir uma para Pedro, para Deus tratar o coração dele. Olha como é que Jesus é lindo. E Pedro se arrepende. Pedro se arrepende, Jesus é assunto aos céus, Jesus fala: ó, vai ficar em Jerusalém, tem que ser revestido do poder que vai vir do alto. Eles ficam, são revestidos. Pedro, quando é revestido, ele prega. 3.000 almas se convertem só naquela noite. Depois aquele homem passa, a sombra dele cura. Quando ele, nos livros de história, vai dizer que ele é crucificado, ele fala: não sou digno de morrer igual meu mestre. Me bota de cabeça para baixo. Gente, isso é entender o que é servir a Cristo. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, meus irmãos, por que Pedro podia fazer isso e eu não posso? Por que eu tenho que ter uma muleta do meu lado e falar: ah, não, eu sou assim, eu sou pecador? Gente, eu preciso ser cheio, eu preciso não ser mais omisso. Porque se o Espírito, olha isso, se o Espírito Santo está dentro de mim e ele me revela, foi falado aqui essa noite, ele vai falar: ó, tá errado. Mas eu escolho, lembra da escolha? Eu escolho, não, eu vou continuar, não, eu vou mudar. Eu vou errar de novo, mas eu vou mudar. Meu irmão, vai ter uma hora que a gente não vai errar naquele mesmo erro. Só que é uma escolha. É uma escolha. Quando chegar lá no céu, a gente se engana a nós mesmos. Eu invento desculpa para mim mesmo. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Mentira, não vai porque não quer. Melhor, é o que eu falo para a Denise: amor, hoje eu não quero ir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu não tenho como enganar ele. Antes do pensamento chegar na minha cabeça, ele já sabe. O Salmo vai dizer que nós éramos informes. Nós não tínhamos forma, gente. Ninguém existia. Mas o texto vai dizer que ele já conhecia a gente. Meu Deus, olha só. Olha que Deus é esse. Que Deus é esse? Mas nós precisamos cumprir aquilo que ele deixou para nós. Não vamos ser omissos. Vamos cumprir o que Deus deixou para cumprirmos. E aqui a gente falou um pouco sobre os filhos de Eli, falamos sobre Eli, né? Que eles pagaram um alto preço, né? A consequência foi terrível. E lá em 1 Samuel mesmo, 2:26, eles vão falar, tem uma nota lá sobre o contraste, né, entre a maldade dos filhos de Eli e a justiça do sacerdote que Deus estava fazendo surgir, né? E ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Corresponde à mesma descrição feita a respeito do menino Jesus, que está em Lucas 2:52. Né? Aqui estava falando daquele menino que estava sendo gerado ali como um profeta. Ele era totalmente diferente daqueles outros dois ali que viviam uma vida de omissão e uma vida de pecado diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos pular aqui, meus irmãos, agora a hora passa rapidinho. Eu estava nervoso no começo, agora eu queria que fosse até meia-noite, mas tá bom, vai acabar. Tá, é 42. Olha só, lembra que eu falei que no último exemplo a gente ia entender um pouco melhor sobre o que a gente estava falando no começo? Aqui a gente vai entrar nesse último exemplo aqui, que está lá em Juízes, Juízes 13.
Olha errado. Oi? Lê, por favor. Denise vai ler pra gente. Espera eu. É o quê? 13 não. Vai. Qual? 13. Do 13 ao 5. Oi, irmão, da paz do Senhor. Vou ler Juízes 13, Pode ler. do 1 ao 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filho. A esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O 4 vai dizer: Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte ou comas coisa imunda. E o 5, para terminar, vai dizer: Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Obrigado. Olha como é que é interessante, meus irmãos, esse último exemplo, como é que é interessante e perigoso. Olha como é que a questão da omissão ela é perigosa para a vida do crente. Como ele é algo sério, como a nossa irmã Vanessa falou, é algo muito profundo. Como ela tem sido negligenciada dentro das igrejas. Porque, como eu falei no começo, é colocado-se metas. Mas as metas acontecem dentro do templo. Mas Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide. Ele mandou ir. Ah, eu posso ficar dentro? Posso, mas eu também tenho que ir, porque ninguém quer ir. Ah, Leandro, mas você não sabe da minha vida. Beleza, que Deus continue te abençoando se você faz o ide. Mas o ID é isso mesmo, é ir lá no hospital, é no presídio, é dar comida, é fazer acontecer, é dentro de casa, igual a irmã falou. Porque se você não faz dentro de casa, não adianta que lá fora não vai dar certo. Se não tem uma vida boa dentro de casa, lá fora vai refletir. Como eu falei, o Espírito Santo ele vai dar o discernimento e vão saber que dentro da casa, como existem várias casas aí de pessoas que vivem de aparência, mas preferem não querer mudar do que preferem continuar a vida do que querer mudar, do que confessar e do que confessar aquilo que tem acontecido e falar com o Senhor: Senhor, me ajuda, me transforma, porque eu quero ser como o Senhor quer. Nós não vamos alcançar a perfeição, meus irmãos. Ser crente não é perfeito, mas isso não me dá o direito de não querer ser parecido com Jesus. Que nós possamos entender isso e continuar entendendo. Então, assim, esse texto aqui fala sobre Sansão. Ah, Leandro, eu conheço a história de Sansão. Que bênção, a gente conhece, é uma história bem conhecida. Mas olha só o texto. O anjo vai falar para a mãe dele: tu vai gerar um menino. Sansão foi escolhido desde o ventre para começar a livrar Israel. Sansão era nazireu. Um nazireu, quer dizer, dedicado ou consagrado, era uma pessoa que fazia um voto de consagração ao Senhor. Este voto incluía 3 coisas: abstenção de vinho e outras bebidas intoxicantes. 2, não cortar os cabelos e não aproximar-se, né? Não cortar os cabelos. E 3, não aproximar-se de cadáveres por um determinado período ou por toda a vida, como foi o caso com Sansão. Sansão começou a livrar a Israel, porém, na verdade, o Senhor completou a obra. A libertação continuou durante o período de Samuel e veio a ser completa no tempo de Davi. Ou seja, Sansão não podia beber bebida forte, nem intoxicante. Não podia cortar os cabelos, né? E não podia nem se aproximar de cadáveres, de nada morto. Aí vamos ver como que Sansão se comporta. Um homem escolhido desde o ventre.
Aí Sansão, né, vai lá. Eu separei também aqui 3 coisas aqui. Sansão, ele foi omisso quando? Descumpre um dos 10 mandamentos, que é o quê? Honrar ao pai e mãe. Porque aqui, no capítulo 14, vai falar que, olha isso aqui, meus irmãos, como é que essa questão de você entrar por esses caminhos é tão perigoso. Sansão, ele foi escolhido para libertar o povo de Israel de quem? Do povo filisteu, certo? Está aqui, né? O povo estava sobre a servidão dos filisteus. Aí olha o que Sansão faz, um homem escolhido, Lília. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, gente, Sansão vai buscar uma mulher no meio do povo que ele foi escolhido para libertar. Ele já começa a omissão dele aqui. Por quê? Porque o texto vai dizer que o pai dele e a mãe dele não aprovam. Mas olha o que vai dizer mais em cima. Sansão, cadê aqui, ó? No 3, lá no finalzinho 3, e diz Sansão a seu pai: tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão já começou ali. Por quê? Porque ele já começa desonrando o pai e a mãe. Porque agradou a ele uma mulher de um povo estranho, que era um povo que oprimia o povo dele. Aí olha a atitude desse homem escolhido desde o ventre. E aí, beleza, ponto 2. Olha o ponto 2. Quebrou o voto de Nazireu de não poder tocar nem se aproximar de nada morto. Porque nesse caminho aqui, o texto vai dizer que Sansão vai sair um filho de leão do meio da mata e vai tentar atacar ele. Sansão parte aquele filho de leão no meio, beleza, o bicho estava vivo. Só que o cadáver fica lá. Sansão, quando passa ali de novo, ele vê o cadáver. Só que no cadáver tem o que lá? Um favo de mel. Gente, olha como é que o inimigo ele é traiçoeiro. Sansão não podia nem se aproximar. O que Sansão faz? Vai dentro do corpo. E ele toca. Com certeza ele toca porque o texto vai dizer que ele pega aquele mel. Então já começa por ali, já começa mal. E o texto vai continuando. E vai Sansão, vai Sansão. Sansão aqui vai dizer, aqui no 15, e achou uma queixada fresca. O texto é explícito. Fresca de um jumento. E estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Eu costumo dizer para Denise que Sansão aqui, ele achou que ganhou, mas ele estava perdendo. Porque, de novo, ele toca numa carniça. Porque uma queixada fresca é uma carniça. Então, de novo, ele já está quebrando, já foi quebrado todo aquele processo que ele não poderia quebrar. E o 3, Sansão estava tão acostumado. Gente, olha isso aqui que eu vou falar agora. Presta muita atenção, gente, porque isso aqui, eu acho que é a chave do estudo todo. Sansão estava acostumado em ser omisso, que não percebeu a falta da presença do Senhor. Porque o texto vai dizer, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha o perigo, meus irmãos, da omissão. Olha o perigo de ser omisso, meus irmãos. Um homem que foi escolhido para libertar, para começar a libertar o povo. Agora ele não consegue nem perceber mais que o Espírito do Senhor não está mais nele. Isso aí está lá em Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Olha que coisa grave. Foi tão omisso com aquilo que Deus colocou na mão dele, que agora ele está numa situação que ele acha, porque ele vai dizer para Dalila, e despertou, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Nunca mais
Nunca mais, porque você não tem forças. Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força é o Espírito Santo em nossas vidas. Só que Sansão estava tão distante que ele não percebe mais, que ele já não tem mais o Espírito Santo, que era o combustível, que era a máquina que movia ele a fazer tantas coisas. E agora, o texto é triste de ler, porque ele é pego, e agora ele tem os olhos arrancados, raspam-lhe a cabeça, ele é amarrado numa prensa, e ele gira dia e noite cego. Eles não furaram os olhos, eles arrancaram os olhos de Sansão. E agora ele gira o dia todo naquela moinha. Mas olha só como é que... Gente, Deus é extraordinário. É por isso que ele é Deus. Porque Sansão ora, missionária Lília, e fala, Senhor, só mais uma vez, me concede só mais uma vez. E o Senhor permite a ele. E o texto vai dizer que quando ele é levado até o templo de Dagon, o texto vai dizer que começa a lhe crescer novamente. Gente, Deus é lindo. Mas olha a consequência. O que você prefere? É igual Jonas. Já estamos encerrando. Jonas tem um mandado do Senhor. Jonas, você vai para Nínive. Gente, entenda uma coisa. O que Deus manda fazer não adianta. Tem gente que eu falo com a Denise que vai, que não faz. Deus deixa. Mas tem gente que quando ele escolhe, meu irmão, não adianta. O texto vai dizer que Jonas desce para o cais, paga a passagem com o dinheiro do bolso dele. Ele paga a passagem, entra naquele navio. A gente sabe da história. Olha a perturbação, olha o caos que Jonas leva para a vida de pessoas que não tinham nada a ver com a história. Às vezes a gente fica vendo as coisas acontecer na vida de pessoas que estão próximas, de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, sofrendo por causa de atitudes nossas. Porque a gente está se negando a fazer a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa, se Deus mandou você fazer, você vai fazer. Porque Ele mandou você fazer. Tatinha, se Deus colocou algo na tua mão para você fazer, Tatinha, não adianta. Você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, Tatinha, você vai fazer, porque Ele determinou que você faça. E não adianta, o tempo vai passar, Tatinha, mas um dia você vai fazer. Porque Jonas chegou naquela ilha, meu irmão, de navio, não foi? Ah, não foi de navio não, que ele chegou lá, não. Não, foi não, verdade. Ele chegou no ventre do peixe. Imagina, dormir 3 noites. Tem uma outra simbologia ali, mas ele dormiu 3 noites, gente. E ele chegou numa cidade. E ele pregou naquela cidade. E o texto vai dizer que aquela cidade se converteu. Entenda uma coisa, Deus não nos coloca em situações para a gente fazer de qualquer coisa, não. Ele coloca com propósito. Então, gente, vamos ser obedientes. Não seja omisso, porque omisso traz consequências. A omissão traz consequências para as nossas vidas. Às vezes a gente quer, não, deixa quieto. Foi igual foi falado, a irmã falou. Não, deixa quieto, não vou falar não, porque vai trazer confusão. Não, eu não vou falar não, porque senão vai trazer aborrecimento. Isso, vai. Continua sendo omisso. Acha que está tudo bem, espera a consequência chegar. Não fale não, vai. Deixa correr solto. Meus irmãos, Davi teve um posicionamento lá no meio daquela grande guerra que teve, daquela batalha. Davi estava afrontando o povo. Davi falou, Golias estava afrontando o povo. Davi falou o quê? Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E aí, muitas vezes, as pessoas querem se calar para quê? Para não trazer aborrecimento. Não deixe. Eu não vou falar não. Isso. E aí a pessoa se perde. E aí uma alma se perde no meio do mundo. Porque eu não tive a capacidade, eu não tive a hombridade, eu não tive, a postura de chegar e falar. Porque hoje em dia a maioria pensa da mesma forma, só que eu digo para vocês, meus irmãos, nesta noite, eu quero ser diferente. Eu tenho procurado fazer diferente. E eu vou falar para vocês de coração. Eu já vou terminar. Tenho pagado um preço. Minha esposa está aqui. Temos pagado um preço
por falar e querer viver a verdade. Mas eu não me importo, eu choro às vezes, choro. Eu fico triste às vezes, fico triste. Eu não sei se o Jefferson está aí, não sei se ele conseguiu chegar, mas Jefferson é meu amigo. Jefferson sabe quantas vezes Jefferson chega aqui. Esse dia ele chegou comigo, eu falei para ele, hoje eu estou arrasado, estou triste. Mas não tem problema não, porque o Espírito Santo é o paracleto que está do nosso lado. Eu vou chorar, vou sofrer, mas eu vou falar a verdade. Ah, não fala a verdade, vai arrumar problema. Ué, a verdade liberta. Se eu não falo a verdade, vai continuar nas trevas. Posicionamento, omissão. Escolhe o quê? Você escolhe ter um posicionamento com a liderança do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conduz as nossas vidas. Eu prefiro ser falar e ser omisso. Amém, meus irmãos? Já deu a hora. Eu achei que o negócio ia ficar mais tempo, mas infelizmente eu fiquei muito feliz, né, por estar nesse momento com vocês. Eu espero que o Espírito Santo continue ministrando em nossos corações, tá bom? E eu digo para vocês, meus irmãos, não se calem, não sejam omissos, tá bom? Mas, repito, na direção do Espírito Santo, porque como foi falado, como foi conversado, é ele que conduz as nossas vidas. Só que eu preciso buscar conhecimento, como foi falado, o povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecimento só da Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que ler Bíblia. Bíblia é minha base, mas eu tenho que ler outros livros. Tem livros aqui, tem livro, tem vários livros. Gente, livros para crescimento. Nós precisamos ter conhecimento em todas as áreas. Então, que possamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós não venhamos ser enganados, meus irmãos. Porque quando a gente vai para Mateus, capítulo 14, os discípulos vão dizer, Senhor, quando serão estes sinais? Essas coisas vão acontecer. E Jesus vai dizer, acautelai-vos, que ninguém vos engane. É o primeiro alerta que Jesus dá, é o engano. Meu irmão, então, se você não conhece Bíblia, se você não tem intimidade com Cristo, vai ser enganado. Mas eu creio que esta igreja que tem buscado no Senhor, porque se você não tivesse interesse pela palavra, você não teria ficado aqui até essa hora. Porque não ficou por causa de mim, isso é balela da minha boca, não. Com certeza não ficou por causa de mim, ficou pela palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que transforma nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Assim, realmente, eu queria ficar mais, mas eu sei que não pode. Eu sei que tem gente que já passou, né? Mas eu não vou passar. Já foi 10:01, começou a hora 10 e um pouquinho, 10:05, eu acho. Entendeu? Mas foi 8:30, 8:35, Mas eu digo que eu estou feliz, eu sou grato, eu sempre fico muito feliz de poder falar da palavra do Senhor e poder ministrar, porque Deus fez maravilha na minha vida. Eu estou aqui porque Ele permitiu que eu estivesse. Meu esposo está aqui, Tatinha está aí, sabe do que eu estou falando, sabe da minha história, a missionária Lídia também sabe do milagre que eu sou. Eu sou um homem desenganado pelos médicos. Não era para me andar, não era para me falar, era para me vegetar em cima de uma cama. Isso é comprovado pelos médicos. Só que eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Quem conduz a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou aqui, é porque Ele me permitiu estar. É por isso que eu falo. O que o Senhor dá para falar, eu falo. Porque Ele me livrou da morte 2 vezes. Eu tive um AVC, tem 4 meses. Eu tive um AVC. Eu fiquei com o meu rosto paralisado. Eu já vou encerrar, meus irmãos, mas eu preciso falar isso. O meu rosto ficou paralisado, eu fiquei deformado. Eu não conseguia me alimentar direito. Mas no segundo dia da paralisia, o Espírito Santo falou no meu coração, falou, Leandro, vai até o espelho e repreenda, e ore. E eu fui até o espelho, e eu coloquei a mão, e eu falei, paralisia, você vai regredir em nome de Jesus. E eu senti algo na minha vida. E a paralisia, meus irmãos, regrediu, sem eu precisar fazer fisioterapia. Eu comecei a fazer fisioterapia depois, tá? Eu estou fazendo a fisioterapia, mas para quem teve paralisia facial, para quem teve um AVC, porque foi isso que a ressonância magnética indicou, eu estou aqui, eu ando, eu falo, me mexo, não manco, não raspo perna. Por quê? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal? Não, porque Deus me deu uma obra para fazer e eu vou fazer essa obra. Então eu digo para você, não seja omisso,
faça aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Porque eu vou dizer para você, meus irmãos, ninguém vai fazer, porque Deus escolheu você. Eu vou repetir, não adianta fugir. Se você foge, vai fugir. Mas uma hora você vai chegar no objetivo que ele escolheu para você chegar. Eu não sei se tu vai chegar no ventre do peixe, eu não sei se tu vai chegar de barco, não sei como vai chegar, mas tu vai chegar. E lá vai ser cumprido o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando as suas vidas, lhe dando vida, saúde, tá? Prosperando os seus caminhos, tá? E que o Espírito Santo continue levando paz e alegria dos céus para dentro das suas casas, dentro dos nossos lares. Tá? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, eu passo para a missionária, se ela estiver aí. Ali, rapidinho. Olha, irmão, que tema, hein? Que tema, mexeu com todo o grupo. Olha que bênção, o estudo foi muita bênção. Deus abençoe o irmão, continue abençoando a família do irmão. E convite está aí, para outros temas aí. Muito bom mesmo. O Espírito Santo usou cada um aqui. Então, assim, a gente aprendemos, né? Um aprendeu com o outro. Foi bênção. Obrigado. Pode me chamar, eu estou aqui, me chama que eu venho. Agora eu já estou mais inteirado, já fico mais à vontade agora. Pode me chamar. Vou. Só avisar antes. Gente, é benção, qualquer hora chamar ele para dar o testemunho. Tem fotos, não tem, Leandro? Dele, né? Abriu cabeça, ficou quase vegetando em cima de uma cama de hospital, mas saiu para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não era nem para estar, né? Mas é testemunho vivo do que Deus ele pode fazer. Testemunho lindo, que Deus continue abençoando, que estudo maravilhoso. Assim, eu louvo a Deus, né, pela vida de todos, cada estudo, de cada tema, meu Deus do céu, cada profundidade, Jesus, e hoje não foi diferente, gente, Jesus a cada dia, né, dando assim, olha, vai, faz, né, porque às vezes a gente esmorece um pouco, mas o Senhor todo o tempo, Ele tem falado com a igreja, né, para despertamento, então que Deus continue abençoando o seu lar, sua família, em nome de Jesus, são bênção, amém? E a gente agora vai estar intercedendo pelo seu lar. Vou pedir a diaconisa Érica, né, para estar levantando essa oração, né, pela sua casa, né, pela saúde de vocês, pela vida, né, pelo mover do Senhor, né, pela obra que Deus tem chamado. Estou feliz de ver Tio João, eita glória! A Jaque também, ó. A Jaque. É verdade, é verdade. Vamos estar orando em nome de Jesus? Aleluia. Amém, vamos orar. Pai querido e amado, graça te damos, Senhor, porque mais uma vez, ó Deus, tu manifestaste o teu poder aqui junto conosco, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo que o presbítero trouxe. Continua abençoando a sua vida, Senhor, a sua esposa, a sua casa, Deus. Que ele continue sendo usado, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Continua abençoando o vaso, Deus, porque esse vaso é teu, ó Deus, e podemos sentir, Senhor, o teu poder através da vida do teu servo, Senhor. Continua guardando, protegendo, Senhor, enchendo, ó Deus, com o teu poder a cada dia, Senhor. Abençoa também, ó Pai, cada vida que está aqui essa noite, Senhor, porque te separamos um tempo, Senhor, para estar no teu altar, Senhor, aprendendo mais de ti, Senhor. Guarda os nossos lares a cada instante, livra, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, guarda-os aonde quer que eles estejam, Senhor, porque também são teus, ó Deus. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus da glória. No momento da foto, cadê a Érica? Eu já tirei um monte, peguei todo mundo. A Vanessa também. Tirou a gente de qualquer jeito, Vanessa é ruim. Vanessa, tá aí bonitinha na foto, né? Tira também, Érica. Eu tirei uma aqui. Cadê a Jaque? É porque às vezes não sai todo mundo, né? A tela fica... Às vezes não aparece todo mundo. É. Jaque, amiga, saudades, tá? Opa.
Jaque, cadê você, Jaque? Paz do Senhor! Gente, que estudo! Meu Deus! Eita, Gostei muito. Pena que eu entrei um pouquinho atrasada, mas consegui me alimentar aqui, tá? Amém, amém. O povo não quer ir embora, gente. Não, ninguém quer ir embora. Ramonzinho, tira teu óculos, ó. Ramonzinho, tirou o óculos. Ramonzinho, a cara de Ramonzinho.